Fala rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo do Matheus no Mercado. Hoje trazendo para vocês aqui a análise do S&P 500, beleza galera? Então, semana passada foi uma semana bem agitada com diversos tipos de movimentações importantes, regiões importantes que foram eh, perdidas nos time frames menores. A gente vai decorrer o gráfico aqui desde o mensal até o gráfico de uma hora ali, talvez até o intraday com vocês. Valeu, galera, mostrando os trades que foram feitos e as análises que a gente fez durante a semana passada e as projeções para essa semana. Valeu? Antes de qualquer coisa, se inscreve aí, dá aquele likeão para poder ficar ligado nos vídeos que puderem vir, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai indicar para vocês mais vezes, beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá. Aqui nós estamos no gráfico mensal, tá? Do S&P 500 e ele chegou numa região importante aqui, que é a média de 20 aqui, beleza, galera? Essa região aqui pode ter alguma defesa, alguma reação, já teve na verdade, né? Nesse próprio candle aqui desse mensal que ainda não fechou, né? Mas teve uma reação, ou seja, pode servir como um suporte importante, o preço ele tentar uma retomada compradora de alguma forma. Não acredito que esse candle aqui vai ser revertido, tá? No gráfico mensal, mas é bom ficar ligado aí para quem principalmente quer se posicionar no intraday ali. Pode ser uma região ali boa, mas enquanto está caindo, galera, o interessante é vocês não tentarem se posicionar comprado quando o mercado está caindo. Espera ele é, tentar se consolidar numa região de preço, beleza? Então, olhando para o gráfico semanal, a gente vai conseguir entender melhor um pouquinho essa movimentação. A gente, depois de algumas semanas no preço ali no range, tá? Que é difícil o S&P ele ficar no range assim, mas ele ficou e tá tendo agora essa tentativa de rompimento. Confesso que as barras desse rompimento não me agradam muito, tá, galera? Não me agradam muito. São barras de indefinições que aconteceram esse rompimento aqui, tá? E são duas barras semanais, não são barras qualquer, beleza? Olha como é que essa barra fechou, ó. Então, isso sugere força na parte contrária, tá? Sugere que essa daqui, essas regiões aqui de preço, que eu mostrei nos outros vídeos no gráfico de linha, aqui são estruturas altistas, tá? Ou seja, são níveis importantes de suporte e resistência. Portanto, de suporte no caso, né? Então, o preço ele, aqui ó, esse daqui é o gráfico de linha, o preço ele chegou aqui, ele retornou, aqui ele também sentiu na semana anterior, beleza, galera? Então, se a gente puxar uma fibra também, ó, vamos puxar uma fibra para a gente conseguir ver novos níveis. Aqui, ó, MA 1.8. Então, galera, para essa semana, essa região aqui é muito importante. É muito importante ficar de olho nessa região aqui, beleza? Na, hoje mesmo, ver como é que o preço ele vai reagir essa região aí, se ele vai ganhar essa região com facilidade, tá? Se ele vai acumular aí próximo para tentar uma retomada altista, para tentar testar esse suporte que foi rompido semana passada, pode virar uma resistência, fazendo assim uma troca de polaridade, fazendo essa movimentação aqui, ó, vindo buscando para cair, beleza, galera? Semana passada a gente negociou vendido, né? A gente negociou vendido, eu vou mostrar a operação para vocês, tá? Foi uma operação que não deu dor de cabeça nenhuma, na verdade. A gente pegou duas operações vendidas, a gente desceu o vendido, aumentamos a mão e fechamos nesse fundo aqui que imaginava que o preço lhe daria uma segurada e foi na sexta-feira, né? Uma operação a gente entrou na quinta, outra a gente entrou na sexta. Ambas fechamos na sexta-feira. Então, as médias já inclinaram aqui para baixo, ó. As médias mais curtas, o que é normal, tá, galera? Logo depois de ter acontecido uma rejeição aqui, foi aqui que a gente pegou o nosso trade de venda, buscando esse fundo aqui, tá? Isso olhando para o gráfico semanal. Vamos para o gráfico diário, galera. E interessante também, outra coisa que é importante, aqui é uma região de fundo, tá?
como eu já falei, e região de fundo eu sempre falo com vocês. Região de fundo, principalmente quando chega reto assim, ó, ela sugere que os compradores eles defendam essa região. Ou quem vendeu aqui, ó, assim como eu vendi, eles realizem lucro nesse fundo aqui, tá, galera? Então, é normal, talvez, a semana iniciar com movimento de correção. Que é o que é esse movimento de correção? O movimento de realização. Aí, com isso, com essa informação, a gente desce para o gráfico diário, para a gente poder ver o que pode acontecer essa semana. Que é exatamente isso, galera. Vou colocar o gráfico de linha aqui, ó. Ó, as médias estão descendente, a média de 20 aqui e a média de 9, tá? Estão descendente, a média de 200 está querendo virar aqui, tá, galera? O preço ele tá aqui nessa região, aí ele veio fazendo pivôs de baixas, tá? Demonstrando força baixistas predominante. Em nenhum momento no gráfico diário os compradores conseguiram tomar a frente, não tiveram força para conseguir armar um pivô de alta, não conseguiram. Então, isso demonstra que, pô, quem tentou ficar negociando comprado nessas regiões aqui, por mais que fosse importante, acabou sendo estopado porque não tiveram movimento de confirmação, né, galera? Então, para quem gosta de operar na contratendência de movimentações assim, tem que ter paciência, não pode sair operando, sair querer negociar na sorte ali. Pode até conseguir pegar um movimentozinho de correção no intraday, mas assim, é pouco provável que tenha sucesso. Não é melhor pegar um movimento longo assim, pô, de queda, do que ficar pegando essa movimentação ao tamanho dessa movimentação, ao tamanho dessa movimentação, galera. Não é melhor tu pegar uma movimentação melhor, que te paga pelo menos um risco, retornar aí 2 vezes o seu risco? É sempre melhor a gente tentar se posicionar de acordo com o fluxo no geral, né? E o fluxo tem sido vendedor nesses últimos pregões. Dito isso, a gente chegou no diário aqui, teve essa rejeição aqui, ó. Armou esse pivôzinho de baixo, a gente vai fazer a projeção, tá? E a gente não vai só fazer a projeção desse pivôzinho de baixo, mas sim de toda essa região aqui, tá, galera? Vamos a nossa FIBA aqui para ver. Ó, a gente chegou em 61.8. Então, se ele tem potencial para ainda vir buscar esses fundos aqui, ó, tá, galera? Que representa esses fundos aqui de baixo. Então, ainda assim, não é uma boa tentar sair operando comprado. Por mais que numa hora, vamos ver como é que tá uma hora. Numa hora agora, vai tentar fazer uma reação compradora. Mas, ó, galera, ó, a gente sempre tem que, você quer operar comprado na contrapartida, ó, você puxa uma linha de tendência de baixa e espera. Espera ela ser tomada, entendeu? Espera o preço ele fazer estrutura, ela ser tomada. Aí sim, a gente pode tentar compras. Mas ainda assim, o mais ideal não é nem isso, essa estrutura, porque dificilmente isso daqui vai prosperar. Porque isso daqui pode ser uma bandeira para ele voltar. Tá, galera? O mais ideal é ele tentar ter uma tentativa de retomada na tendência vigente e falhar. Quando essa tentativa falhar, formando assim um ombro, cabeça, ombro, que seja um fundo duplo, aí sim a gente pode tentar operar na contraparte, buscando pelo menos a média de 200, tá, galera? Mas lembre-se, sempre tem que ter espaço para buscar uma média mais forte, como a média de 200. Senão, assim, a gente fica agarrado. E outra coisa, tem que sempre comprar o mais fundo possível, porque se o movimento ele evoluir para uma lateralidade, aqui nessas regiões aqui de mínimas, galera, você vai ficar no meio, nesse meio aqui, ó. Se você tentar operar nesse meio aqui. Então, ou seja, você vai ficar tomando porrada na cara o tempo todo. E movimentos assim, iniciais, beleza, pode prosperar e o preço ele ir embora, que é o sonho da galera. Sim, pode ser que sim, mas até que a análise técnica é baseada em evidência, até que o preço se confirme isso, não tem como a gente querer operar comprado, beleza, galera? Então, por mais que a região esteja ok, a gente precisa que o preço ele falhe a tentativa de retomada ou faça uma volta em V. Fazendo essa volta em V aqui, ó,
aí sim pode ser que a gente consiga pegar uma compra, mas ainda assim, ó, a gente tem esse último suporte aqui, ó, que é essa linha de tendência de baixa, beleza, galera? Então, deixa eu mostrar os trades que eu fiz na semana passada. O primeiro trade que eu analisei para vocês aqui foi depois de o preço dele ter chegado num suporte aqui. Eu disse que vocês poderiam comprar depois de uma tentativa de retomada de baixa que falhou. E logo aqui, ó, o preço ele chegou a pagar 2 vezes o risco, indo para essas máximas aqui, mas eu não peguei essa operação. Como eu disse, não era o meu perfil. Então eu esperei ele fazer essa bandeira. Foi exatamente o que eu comentei com vocês ali que pode acontecer aqui, ó, nessa região aqui. E operei vendido logo depois que ele perdeu essa bandeirinha de baixa, que é um padrão de continuação. Entrei vendido aqui, galera. Aqui, ó. Entrei vendido aqui. Vendi aqui. Carreguei, tá? Carreguei, o preço ele caiu. Fazendo pivô de baixas. Ele tentou uma retomada, mas fez um topo duplo aqui. E continuou no pregão de sexta-feira. Na sexta-feira eu fiz mais uma venda aqui, ó. Depois que ele perdeu esse fundo aqui, fez esse pullback, eu vendi novamente e fechei as minhas operações aqui, ó. Tá, galera? Deixa eu ver aqui o meu outro gráfico para mostrar para vocês que de fato eu fiz essa operação. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Beleza, galera? Ó, conta real, tá? Ó, venda, venda, fechamentos das 2 operações. Beleza, galera? Que é o quê? Por que eu fechei a operação ali, Matheus? Tá para outro gráfico? Por conta disso daqui, ó. Eu fiz essa projeção de FIBA aqui. Eu peguei, vamos lá, peguei esse topo aqui, com esse fundo aqui, projetei para baixo, que deu esses 2 níveis de FIBA, de 61 e de 100%. Eu fechei no meio termo entre os dois aqui. Já estava no finalzinho do dia já. Então, enfim, foi ótimos trades, não deu calor nenhum. Vendi aqui, o preço caiu. Vendi aqui, o preço ele caiu. Não deu dor de cabeça, tá? Enfim, esse foi o trade do S&P 500 na semana passada, galera. Que eu tô esperando, vocês já sabem já, que vou ver como o preço ele vai se movimentar amanhã. Mas por enquanto não tem nada pra fazer. Eu não vou tentar operar uma reversão aqui, por mais que, Matheus, mas deixa o martelão aqui, pode subir pra caraca, um alvo de 100% naquele fundo lá. Sim, a localização é boa para tentar operar, fazer essas operações aqui de price action, mas eu não gosto desse tipo de operações e não faz parte do meu portfólio. Então eu vou esperar o mercado se movimentar, fazer alguma estrutura baixista, seja uma bandeira de continuidade ou de altista, caso faça um fundo duplo, tá, galera? Enfim, vou esperar aí e é isso, galera. Tamo junto e tenha bons trades.